Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio número 159, Chico Firman. Estamos na bica do corvo, é isso? Estamos começando mais um ano, Thiago Faria. Feliz ano novo, Michel. Feliz ano novo, Chico Firman e Cris Lumi. Feliz ano novo, feliz 2019, agora vai. E vamos começar 2019 com Happy tudo. New Year. Como é que chama o episódio hoje que eu até esqueci? Tanta emoção de estar aqui no Duas primeiro ou do três ano. coisas que eu sei deles. Deles quem, Chico Firman? Deles todos, porque são muitas pessoas nesse episódio. Né? Deles, os rapazes que namoram em Conquistar, Amar e Viver Intensamente, do Christophe Honoré. Muito bem. E deles, os dois que são que sei lá o que, de Asako, né, Michel? Asako. 1 e 2. A Cris me ensinou a pronunciar Asako. Asako? É. Asako 1 Sei e 2. lá, vamos falar Asako, né? Olha, não sei eu falar gostei de direito. Asako. Duas histórias de amor hoje na Boa, varanda. Thiago. E Então começamos pouco o ano convencionais. com muito amor, é isso. Convencionais. São histórias de amor pouco convencionais. Acho que a Netflix não faria filmes sobre essas tramas. Não é parecido com Talvez Amor não, né? Simon, né? Não. Tudo bem. Não. Então serão esses dois temas e também teremos aqui relembrando aí, destacando os filmes que estão pré-indicados ao Oscar de filme estrangeiro, né? Isso, exatamente. Podemos já começar Podemos começar isso? com eles, Vamos ao inclusive. primeiro boletim do Oscar de 2019. Muito bem. Exatamente. Esses Chico, são os filmes que estão Quem são os 9 short listados. que saíram recentemente aí? O filme da Colômbia, Pássaros de Verão, que é do mesmo diretor do Abraço da Serpente, Ciro Guerra, e tem a moça que é a Cristina Gallego, que divide a direção com ele. O filme da Dinamarca, esse filme da Colômbia passou no Rio, no Festival do Rio. O filme da Dinamarca... Ele passou, se eu não me engano, ele abriu um Sertã Regar. Isso também, é interessante esse filme, eu assisti, ele é meio que um poderoso chefão da Colômbia do interior, é bem interessante. Aí tem o filme da Dinamarca, Culpa, que era um dos mais cotados, ele passou no Rio e em São Paulo, também na Mostra e no Festival do Rio. E já estreou nos cinemas. Já estreou nos cinemas, enfim, só isso. Temos também o filme da Alemanha, Never Look Away, que é daquele diretor que tem um nome muito grande, Michel, procura aí o nome dele depois, Never Look Away. Que eu acho que é o diretor da Vida dos Outros, né? Que também ele ganhou o mesmo. Oscar. Florian, blá 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 blá. Temos o grande vencedor da Palma de Ouro em Cannes, Shoplifters, Assunto de Família, né, do Koreeda, que a gente já falou rapidinho dele aqui na época da mostra, e ele deve estrear agora. Em breve deve estrear. E trazer o estrear assunto na de varanda novo. também. Uma surpresa, eu acho que foi a maior surpresa da lista, foi o filme do Cazaquistão, Aika, que passou em Cannes, na competição principal, e que é do diretor de Tulpan, que é um filme que passou na mostra em 2008 ou 2009, uma coisa assim. Eu gosto muito do Tulpan, não sei vocês. Eu acho médio, não me empolgou, não. Ah, que absurdo, o menininho ouvindo rádio, traduzindo para o rádio aí pra galera. Enfim, o filme do Líbano, Cafarnaum, da Nadine Labaki, né, que é como é que chama? Um Oscar bait desgraçado. Já tinha cantado essa bola faz tempo já, que esse filme ia ser indicado. tava- Ou pelo menos pré-indicado, por enquanto. Filme do México, Roma, né? Que não é da Itália, é do México, né? Que a gente já falou aqui, um dos filmes mais premiados do ano, o filme que ganhou o Leão de Ouro e Veneza. O filme da Polônia, Cold War, Guerra Fria, do Pavel Pawlikowski, que já ganhou o Oscar há alguns anos, com Ida. E, para terminar, um dos grandes filmes do ano passado, que é Em Chamas, da Coreia do Sul. Também já falamos dele aqui, filme do Lee Shandong. Bela lista Eu do achei Thiago. incrível. Tá muito forte. Tá Tá muito muito forte. Eu acho. é. Mas Roma desequilibra a lista. Eu não sei qual vai ser a opção da academia, se eles vão deixar para premiar Roma nos prêmios principais e privilegiar outro filme na seleção dos estrangeiros, talvez, pode ser, mas eu acho muito difícil que o prêmio vá para outro filme. Eu também acho Eu acho que Roma já difícil. ganhou o estrangeiro e aí ele vai E se vai ganhar buscar seu espaço no principal, Oscar pode é até outra acontecer. coisa. Como ele promete quebrar muitas barreiras, tipo assim, o filme mais indicado da Netflix, com muitas indicações, o primeiro filme indicado na Netflix a melhor filme, provavelmente, filme em preto e branco, filme em espanhol, acho que esse daí é mais um só, ganhar estrangeiro e ganhar algum dos principais Teria também. uma ótima briga aí se Roma não tivesse no páreo. eu acho. Seria. Eu acho também. Tem filmes muito fortes, muito comentados, que estão comentados há muito tempo. Agora, o curioso é que Burning, Guerra Fria, Cafarnaum, Assunto de Família e Birds of Passage são filmes de Cannes, né?
O Never Look Away, não sei se ele passou em algum festival, Acho que não. lembro. Acho que ele A passou Waika também de no- Cannes, tem 6 filmes de Cannes. Confirmando Pássaros. a sua análise, né, Chico? O- De que o Oscar tá ali coladinho nos festivais. Coladinho nos festivais, mas Cannes esse ano foi um negócio impressionante, né? Emplacou quase tudo, né? Emplacou mais da metade da lista, imagina. É isso. Pois é, e por coincidência, os 2 filmes de hoje foram exibidos na competição de Cannes, os filmes que a gente vai comentar no podcast. O Never Look Away competiu em Veneza. Competiu em Veneza e de onde saiu, obviamente, o vencedor, o Roma. Então, todos os filmes passaram em festivais. Todos mesmo, né? O Culpa passou em algum festival? Eu acho que o único que Culpa, tá acho faltando passou, aqui. sim. Imagina, 1, 2, 3, 4, Sundance. 5 em Sundance só. São 6 filmes de Cannes. O Culpa passou em Sundance, o Never Look Away e o Roma em Veneza. Então, todos passaram em um festival grande. É o que a gente tem falado, né? Então, né? Não Pessoal, adianta agora... escolher Pequenos Segredos, não adianta. Não adianta escrever o grande circo místico, né? Que Mas passou em passou Cannes. em Cannes, Mas passou passou em branco em Cannes. Então, o Grande Circo Místico, o concorrente brasileiro, ficou de fora. Mais algum filme marcante que vocês tenham notado ausência no Oscar de filme estrangeiro? Ai. O do Uruguai, A Noite de 12 Anos, muito elogiado aqui no Brasil, ficou de fora era também. possível completar. Eu não sei se o verão era escolhido, o verão não era, né? Não, o verão russo não era, né? Era um filme chamado Sobibor, da Rússia. E tinha um filme do Loznitsa, que concorria pela Ucrânia, que é o Donbass. Ah, mas não... E tinha um filme que estava comentadinho, Não mas era legal não estava Donbass, não. tão forte, que era O Confeiteiro, o filme do Israel. Que é O um Girl filme ficou de LGBT. fora. O Girl ficou de fora o Girl também. ficou de fora. Isso Que passou em Cannes era um dos também. filmes grandes do ano aí Ganhou, de elogios. exatamente. Bem lembrado, Thiago. São os principais, eu acho, que saíram, assim. Mas, assim, é uma lista bem forte mesmo, realmente. Bem Não, forte. bem boa mesmo. E, assim, quando eles lançaram a shortlist de filme estrangeiro, eles lançaram várias outras shortlists, a gente não vai, obviamente, falar aqui, porque já faz um tempinho. Só que a novidade desse ano é que as categorias tem de de novo, trilha Chico? sonora e de canção, elas agora têm shortlist também. Antes eles simplesmente colocavam a lista de Todos filmes inscritos, inscritos ou e elegíveis. E aí era tipo 100 trilhas sonoras, 80 canções. Agora eles se diminuíram para 15 cada uma. E é isso. E é interessante que na de trilha sonora tem Aniquilação, que é do Netflix. Então o Netflix está espalhado. Tem o Buster Scruggs também do Netflix, que também foi selecionado para canção. É ótimo. Mas é isso. Então, e tem 2 canções de Mary Poppins selecionadas e a nossa querida Shallow do Nasce uma Estrela. E Tom York está selecionado por Suspirium, que é a música de Suspiria. Suspira concorrendo, olha que beleza. Suspiria. Será que nós vamos ver esse filme no cinema, Thiago? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Só lembrando, então, para quem está acompanhando a corrida do Oscar com a gente, agora que abrimos um ano novo, o Oscar ocorre no dia 24 de fevereiro. E quando saem as indicações, Chico, você sabe? Eu não lembro a data agora, mas é em fevereiro que sai. É em fevereiro? Não, no final em janeiro, de janeiro, né? final de janeiro, Deve tá... Agora, nesse começo de ano, a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? Saem todos os prêmios de sindicato, sai o BAFTA também, as indicações ao BAFTA, que, né, termina sendo a última grande chance dos candidatos se darem bem ali. E no finalzinho, agora de janeiro, saem as indicações ao Oscar. Mas essa semana tem Globo de Ouro, dia 6, Globo de Ouro. Exatamente. Semana que vem vamos falar de Globo de Ouro aqui, com certeza. Com certeza. Certo? Certo. Fechamos esse boletim, desse resumão filmes estrangeiros. 22 de janeiro sai. As indicados do Oscar. Indicados ao Muito Oscar. bem. Vamos falar de 2 filmes destaques que estrearam aí no ano passado. Então, o Longínquo 2018, né? Exatamente. Vamos falar deles e a partir da semana que vem já os filmes que começaram a estrear este ano. Vamos falar de Honoré, Christophe Honoré, o filme que estreou agora, Conquistar, Amar e Viver Intensamente. É um título quase de autoajuda, né? Por mais que o filme não tem nada a ver com isso, mas esse título me dá um... Se fosse um livro eu ia falar, não vou comprar isso daí não. Eu consigo ver na vitrine da livraria da Vila, best-seller do New Junto York com Times. Quem Roubou Meu Queijo, Exato, esse Quem tipo Mexeu de no Meu coisa. Que é isso? Eu consigo. Não acho que é a mesma coisa. Chico Firman. Christophe Honoré, acho que a gente nunca falou dele aqui ainda na varanda. Dirigiu Canções de Amor, A Bela Juni, Em Paris, Tudo Contra Léo, Minha Mãe. Não, minha filha, você não irá dançar. Você Não, gosta minha filha, você não irá dançar. Exatamente. Você gosta do cinema de Honoré? Eu gosto muito de muitos filmes dele. Gosto Tem mais, eu falei muito alguns, de né? alguns filmes dele. Uhum. Teve uma
trilogia dele que eu acho maravilhosa, que é o Em Paris, Canção de Amor e A Bela Jolie. Acho todos maravilhosos mesmo, gostei demais. Virou um dos meus diretores favoritos naquele momento ali. E depois eu acho que ele tentou sair um pouco da fórmula, que os três filmes são muito parecidos entre si, né? E aí saiu também do meu coração. Não, Te já abandonou. não tava tão feliz mais com ele assim, não. E você? Oh, desculpa. Não, pode falar. E você, Thiago? Também, gosto dos três que o Chico citou. O Canções de Amor, eu acho o melhor dele pra mim, Maravilhoso. acho maravilhoso mesmo. Era uma fase da carreira dele em que ele parecia que estava tentando atualizar o cinema do iniciozinho da Nouvelle Vague, que eram os primeiros filmes do Godard, como Uma Mulher é uma Mulher, os primeiros do Truffaut, Atirem no Pianista, por exemplo. Também os filmes do Jacques Demy, como Os Guarda-Chuvas do Amor. Então era uma época ali que interessava muito a ele. E vendo entrevistas dele sobre esse filme mais recente, eu noto que não era só da minha cabeça essa impressão. Realmente era proposital. Ele fez esses filmes para remeter a essa época e aos diretores dessa época. Truffaut é um diretor que para ele é Deus, ele adora. Foi e o tudo Demy, mais. né? Ele E fala o bastante Demy. do Demy também. Eu também gosto mais desses filmes. Eu acho que ele tem uma... Eu fiquei tentando analisar. Eu acho que ele se sai melhor quando ele tenta falar de amor. E não também... Amor é... Porque também tem um filme sobre amor entre mãe, né? E aí ele acha que ele não funciona também. Quer dizer, esse amor mais de cônjuges, digamos assim, do que outros temas. Eu reparei que os filmes que ele não trata só de amor, os filmes não me agradam tanto. Por mais que tenha amor, sei lá, Metamorfose, O Tudo Contra Léo, são filmes que não me agradam. Esses aqui, Canção de Amor pra mim é o melhor filme dele, os outros menor intensidade, mas quando ele foge desse tema eu já não me agrada muito. Vamos falar da sinopse então? Eita, peraí que Você tá com o nome daquele ator é os difícil. atores, é o Chico. ator do o estranho No Lago. No Lago. Você tá com eles aí já. Peraí, calma, não é assim Aquele não. momento que a gente Conquistar, segura a só- audiência, sabe? Só lembrando que eu já abri aqui. Só lembrando que o nome do filme em inglês é Sorry Angel. Sorry Angel, exatamente. Não tem. Combina, acho que combina mais, mas o É. título em francês é esse de português, é a Exatamente, mesma tradução. Jacques, Pierre de la Deschamps. pai, solteiro, escritor, dramaturgo, HIV positivo. Arthur, Vincent Lacoste. jovem estudante de Rennes, descobrindo a liberdade no meio do despertar sexual. Um romance nos anos 90 com prazo de validade. Olha, Michel. Thiago, foi não sei ok. se me Gostei. elogia, joga uma pedra. Sorry Angel. Thiago Faria, Sorry Angel, o que foi pra você? Então, eu gosto do Honoré dessa fase revisitando Nouvelle Vague. Aliás, eu discordo de quem vê nele um cara que dilui a Nouvelle Vague. E ele foi muito criticado por isso. Muita gente vê como um diretor sem tanta... Raso. Sem um olhar ali muito específico e que vai lá, vampiriza a Nouvelle Vague, dá um viés mais pop e entra nas listas dos cinéfilos de melhores filmes do ano. Quanto mais ele visita a Nouvelle Vague e faz pop do jeito dele, melhor são os filmes dele. Então, é porque eu vejo algo bem sincero ali. Não acho que seja um problema específico. E realmente eu noto nele uma tentativa de trazer isso para os dias de hoje. Não só remeter ao passado e fazer uma viagem nostálgica, mas tentar entender o que ainda faz sentido para os dias de hoje, como a vibração daqueles filmes se traduziria no cinema de hoje. Eu acho que ele fez muito bem. O Em Canções de Amor eu acho exemplar. O Em Paris eu também acho bem interessante. Com o tempo isso foi sumindo um pouco do cinema dele. Hoje eu não saberia dizer como é o cinema do Christophe Honoré. Se você me perguntar qual é a marca do cinema do Honoré, eu não sei. Também. Eu vejo um diretor... Igual o filme dele, Metamorfose, assim, né? Tá vindo pra todos os É lados. um diretor que se transforma de acordo com cada projeto, mas sempre colocando algo pessoal nos filmes. E esse filme, especificamente, é autobiográfico mesmo. Ele volta à juventude dele. Ele é o personagem mais jovem do filme. Ele saiu da Bretanha, da França, e foi para Paris tentar a carreira como diretor de cinema. E o personagem jovem do filme é exatamente essa trajetória dele. E ele volta também aos anos 90 de um jeito que é
muito atraente, porque ele coloca várias referências dentro do filme, de filmes que passavam na época, de músicas que se ouvia naquele período, para compor esse universo. Só que sem esse lado formal, que era muito forte nesses primeiros filmes que ficaram famosos do Honoré. Então eu não sei, acho que ele está tentando buscar um cinema mais simples, talvez, mais direto, mais franco, não sei. É uma outra fase dele. Eu também acho que ele volta para esse cinema que se consolidou mais como o cinema do Honoré. Não de uma maneira... não parece tanto assim no tom, no coisa, mas acho que ele é o filme que mais remete àquela época que ele fez nos últimos tempos. Eu acho que ele fez filmes bem diferentes. Ele se arriscou, né? Tentou jogar coisas diferentes e tal. E pra mim não funcionou muito, não. Mas nesse filme eu acho que ele recupera um frescor mesmo do cinema. Ele faz um filme que ele não depende de coisas externas. O Metamorfose tinha essa coisa com tentativa de fazer releitura de mitologia que não embarquei. E o que eu gosto muito desse filme é em como ele aposta nos personagens, muito mais do que no tema, assim. Eu acho que ele aposta muito mais nas histórias e na construção das relações entre os personagens. E, assim, o filme se passa no meio da epidemia de AIDS, né? Assim, a gente tem um personagem HIV positivo e tal. E você vai... Sei lá, isso vai ganhando espaço na trama depois de um bom tempo, assim. Porque o que interessa pra ele não é a doença, são as pessoas. Então, maneira como os dois personagens principais se aproximam, eu acho tudo muito bonito, construído de uma maneira naturalmente, muito bonita, assim. as coisas vão acontecendo. Tem uma cena que eu acho incrível, que é a cena em que eles estão separados, mas e estão falando pelo telefone e vamos dizer assim, a conversa se materializa, né? Assim, eu acho muito legal como ele faz aquilo ali. Então, pra mim foi uma surpresa ver um filme que tratasse desse cenário da AIDS, sem ser um filme que quer ser didático, que quer ter um manual de comportamento sexual, porque o filme não está interessado em dizer assim, olha, você tem que fazer isso, olha, assim, vai acontecer isso com essas pessoas. Não é um filme que culpa as pessoas por elas serem HIV positivo. É um filme que ele está muito, muito mais interessado em quem são essas pessoas. Isso me pegou bastante. E também eu gosto que é um filme que não é um romance padrão, né? Não. As coisas vão acontecendo, os diálogos, como se ele trouxesse as cenas e os diálogos fossem trazendo situações e criassem um relacionamento, e não aquela coisa, o casal se conhece, se descobre, acontece o que acontece. Por exemplo, essa coisa, ele tá ligando pro outro que tá vivendo uma outra situação e tem um jogo de conquista, ao mesmo tempo cada um se abrindo da sua forma. Eu acho que é um filme que, aparentemente, ele não é irregular, mas ele parece ser irregular pela forma como a gente está acostumado a ver uma história como ela transcorre ali. Ela só está transcorrendo de uma forma diferente do que a gente está acostumado. E eu acho legal isso, e ele consegue amarrar isso muito bem. Até a segunda parte, quando entra mais forte a questão da doença. Realmente, aí ele fica um pouco mais convencional. Não que isso também seja ruim, é só... Os olhos estão mais acostumados, digamos assim, a ver a história daquele jeito. Eu vi uma entrevista do Honoré, ele comentando que quando escolheu o Lacoste, que é o que faz o personagem, seria quase que um alter ego dele, digamos assim, mandou ele ver 3 filmes, que eu perdi aqui, porque o meu computador de repente travou, mas voltou aqui. Ele mandou assistir Happy Together, Crash e aquele filme do Gus Van Sant, My Own Private Idaho. O Crash do David Cronenberg? Mas por quê? O que você vê? Não sei. Ele mandou ver esses 3 filmes. Só mandou ver, assim, vai ver, são filmes bons. Veja Magnolia também, veja Cidadão Kane. Vai, gasta seu tempo vendo coisas boas. Vamos Sang-Soo tá aí. Eu também não entendi, mas achei curioso. E ele deu 2 vidros de perfume da época pro ator, como se o perfume pudesse trazer alguma coisa da época. São marcas francesas. Franceses, né, Michel? Franceses. Ele tem outra visão
visão do mundo, né? Exatamente. E como discutir? Não, a gente só absorve, vê, acompanha. O Vincent Lacoste é o protagonista do Amanda, que é um filme Isso. que eu e o Michel a gente gostou muito. Você já viu, Thiago? Já vi. Ah, eu vi, o Thiago também já viu. Mas vamos fazer ano que vem, com certeza que ele vai com estrear. certeza, assim. Então ele tá num momento bem interessante da carreira dele. Mas é outra coisa que eu vejo no filme, essa coisa do homem maduro, mas ao mesmo tempo ele é irresponsável em várias coisas. E o garoto que quer descobrir, sair do interior, descobrir a vida, né? E como essa relação causa fortalezas e facilidades das mesmas pessoas. Quer dizer, em alguns momentos um é mais forte, outro é mais frágil, e em outras situações ocorre o inverso. E o que isso é tão humano, né? Quer dizer, nem sempre só porque você é mais velho, você é o dono da situação. As coisas vão mudando de acordo com as situações. Eu gosto como o Honoré consegue condensar isso de uma forma única. E a relação com o vizinho, né? Eu acho uma relação tão... Sim. E é interessante, isso eu vi também, ele falar que os personagens têm tempos diferentes, né? O mais jovem tá numa fase que tudo tá acontecendo muito rapidamente porque ele tá descobrindo o mundo, e o mais velho já tá num momento ali bem dramático da vida dele. É um outro ritmo que tudo tem, né? E o filme tenta um pouco alternar esses dois tempos na vida dos personagens. Eu gostei do que você falou, Michel, de como o Honoré tenta fazer um filme mais aberto, porque os filmes dessa fase dele, novela e vague, diria, são filmes muito controlados, né? Super. Uhum. Eu até revi o Canções de Amor, já revi algumas vezes, mas eu me impressiono como é um filme bem conciso no que ele quer. É um filme longo, mas tá tudo ali planejado, né? Tudo desenhado. E esse, eu fiquei com a sensação de que ele quis fazer um filme um pouco mais aberto. Um filme mais no tempo dele, mostrando como as relações vão se construindo lentamente, às vezes aos solavancos, né? Os personagens se encontram e depois você não sabe se eles vão se reencontrar. Tem uma cartilha, né? E depois Como eles a calham vida. de se reencontrar e tudo mais. Ele quis fazer um filme mais solto, né? Eu concordo com você que ele passa a impressão de ser irregular, mas eu acho que às vezes ele é mesmo. Assim, foi a impressão que eu fiquei. Eu acho que às vezes ele me parece um pouco frouxo. Assim, um filme que poderia estar mais, né, compacto, poderia ter uma linha uma linha formal, conceitual, mais bem definida e não tão aberta e tão simples, mas no sentido de não ter nada prendendo aquele filme. Enfim. Não sei se é porque eu espero do Honoré um filme como Em Paris e como Canções de Amor, que eu tenho esperado também um filme com aquela força desses outros dois e não tenho embarcado tanto assim nesse projeto, mas eu senti um filme que talvez tenha faltado algo que eu queria do Honoré, que não tá ali. Mas condiz com o que ele quer. Um filme mais humano, enfim. Eu acho que talvez isso acompanhe meio que como o personagem principal do cara mais velho encara a vida nesse ponto da vida, do que aconteceu com ele ali. Porque eu acho que ele não se deixa, e pra mim esse é o grande diferencial do filme, todo filme que tem AIDS no meio, no cerne, assim, vira sempre um grande, sei lá, ou é uma grande elogio à fatalidade, a mortalidade, ou sei lá, você vai mostrar o sofrimento e tal. Ele não quer se debruçar sobre isso, não é o foco dele. Não vai o ser o foco Filadélfia, dele né? não é o Filadélfia, exatamente. Assim, Filadélfia eu acho que ele tem seus méritos por outras coisas. Sim. Nem é um filme que eu gosto tanto, mas eu acho que ele tem seus méritos. Eu acho que esse filme, ele tenta naturalizar, talvez, a pessoa que é HIV positivo, assim. E naturalizar não de uma maneira largada e irresponsável. Eu acho que ele vai focar em outras coisas. Na relação dele com o filho, na relação dele com o ex-namorado. Tem uma cena super bonita que é na banheira, lá, os dois abraçados lá. E ao mesmo tempo, a relação dele com o vizinho e com o jovem que aparece. E tem também, depois da cena da banheira, tem uma cena de despedida dele do ex-namorado, que é muito dura, né? É muito dura porque ele não quer que essa coisa essa condenação do HIV esteja presente na vida dele. Ele não quer viver essa vida pouca, vamos dizer assim. Então eu acho que isso é muito generoso do Honoré em relação ao personagem. Ele quer que o personagem continue pleno até que não dê mais. Até o momento que não dê mais.
Eu escrevi um texto para Ilustríssima, né, há um mês atrás, mais ou menos, em que eu joguei esse filme num contexto que eu observei em alguns filmes que eu gostei muito esse ano, são filmes que trabalham muito mais o lado humano do que grandes temas. O Amanda, eu citei nesse filme, o Asako, que a gente vai falar em breve também, eu citei. Eu acho que são filmes que tem uma outra maneira de enxergar. Hoje, tá? Em breve, daqui a pouco. Outra maneira de enxergar a construção dos personagens, a relação entre os personagens. Tem uma maneira muito mais carinhosa de olhar para os personagens. Tem outro filme que também vai estrear no começo do ano, que chama A Nossa Espera, de um diretor francês chamado Guillaume Senet, se não me engano, que eu também acho que está nessa linha. E pra mim foram alguns dos filmes que mais me interessaram nesse ano foram filmes que têm essa pegada mais humanista, sabe? Eu senti uma volta a um cinema mais de personagem, menos interessado em traduzir o mundo, sabe? Tem muita gente interessada em traduzir o mundo e falar de política. Vamos falar das coisas pequenas, e né? usar o homem para falar dos contextos. Eu acho que esses filmes estão mais centrados nos personagens. E eu fiquei super surpreso com esse filme. Eu não tava dando mais, porque já fazia muito tempo que eu não me interessava tanto por um filme do Honoré. Então não tava tendo muita expectativa. O filme também passou meio em branco em Cannes, né? Sim, né? Não foi grande destaque. Não teve grande destaque, mas é um filme que tocou muito, assim, eu achei muito bonito. E como ele é muito solto, né? Ele tem essa relação que não é muito tradicional entre os personagens, assim... isso me envolveu, porque os laços entre os personagens são tão... Podia tanto acontecer tudo ao mesmo tempo Eu nunca que sei o que vai acontecer. você nunca sabe o que vai acontecer, exatamente. Isso que é Eu legal. fiquei envolvido com isso. Metavaranda, Thiago Faria? Metavaranda já acabou? Você tem mais alguma coisa pra falar? Tava aqui envolvido. Não, é que o Chico foi tão bem que... enfim, é que eu tinha só uma pergunta Falou até pra pra fazer caramba. pro Chico sobre o filme. Desculpa já Manda ter aí. Pode, fica à vontade. É que eu notei uma relação forte que dá pra ser feita entre esse filme e o 120 batimentos por minuto, porque é mais ou menos a mesma época ali que os dois filmes lidam correndo, com a questão da AIDS, e nesse filme do Honoré tem um momento em que eles falam sobre o Act Up, que é o, Sim, é verdade. que é o movimento ali de resistência, né, de Que é o foco do 120. do 120 que se cobrava políticas públicas em relação à AIDS. E aparece nesse filme. Eu acho que são filmes que têm pontos em comum, mas que são tão diferentes e que eles se complementam de certa maneira. Né? Eu também Que achei o 120 ele segue por um caminho mais politizado, de militância, discutir essa questão da militância. Documental também. Tem um tom mais documental. E esse vai muito para um lado intimista, né? Exatamente, de como essa questão se manifesta nas relações humanas mesmo, no dia a dia. Que é diferente. Talvez o Honoré tenha se interessado por fazer esse filme, porque realmente é raro ver esse tema sendo abordado por esse viés, que é um viés do vida como ela é, né? Do dia a dia. O Honoré também fala em entrevistas que ele precisava fazer esse filme em algum momento porque ele viveu isso, né? Como ele é esse alter ego, esse E também tem a ver com 120, que é um filme autobiográfico. E ele falou assim, eu sou uma das pessoas que sobreviveram, por mais que eu não me veja sobrevivente, porque muita gente daquela época que eu vivi teve AIDS, morreu, muitos amigos, então ele falou assim, é uma história que tá ligada intimamente à minha vida, então é como se eu tivesse sobrevivido, passei essa fase mais complexa dessa... E eu acho que assim, o tratamento que ele dá a isso eu acho muito legal. Por exemplo, não existe uma grande cena dramática de revelação. Nossa, olha, aconteceu isso e tarará. Não existe, isso tá subentendido, as coisas vão surgindo, vão chegando. E as coisas vão se encaixando. E ele também não trata isso como uma maneira assim, meu Deus, aconteceu esse negócio, eu preciso ir embora, preciso sair, preciso não sei o que lá. Não, tem um personagem querendo chegar mais junto ainda. Então eu achei o filme bem surpreendente, assim, não esperava que fosse um filme tão delicado, assim, né? carinhoso com os personagens dessa maneira. E pra realidade em que a gente vive hoje, no Brasil, Chico, é um filme interessante também, né? Porque
Eu achei ele muito... Ele trata de uma maneira muito natural tudo. Relações afetivas e relações familiares, construção de família. É muito interessante a família que o personagem constrói com o filho... E o amigo... o filho, o amigo, e o filho acompanhando tudo e tudo bem. A mãe do filho, nenhuma... que tá ali de coadjuvante. E a mãe que aparece de vez em quando... De vez em quando não, é guarda compartilhada totalmente, 2 né? dias em 2 um, dias na casa de um. 2 dias, é verdade. E o garoto leva aquilo numa boa. Eu acho que nesse ponto é um filme muito afinado ao que se discute hoje sobre famílias, né? Sem dúvida. No cinema e tudo mais. Uma história de 25 anos atrás mais e tá afinado com o que tá falando hoje, né? E eu acho legal como ele também remete à cultura dos anos 90, principalmente ao cinema. Ele coloca o piano, né? Tem uma cena que se passa durante uma sessão de o piano. É bem construído mesmo. Ficam Então, conversando na sessão. não, aquilo eu achei um absurdo. Aquilo Então, acho que aí ele perdeu o ponto comigo, o Honoré. Perdeu o ponto em vários sentidos, porque eu acho o personagem do Honoré o mais chatinho do filme, né? E é o que eu imagino o Honoré jovem. Um garotinho bem blasé chato. Incompleto, né? Que vai visitar Paris pela primeira vez e vai pro túmulo do François Truffaut. Eu imagino total. Mano, eu e fui perguntaram naquele isso pra ele. túmulo. Você foi, né, Chico? Eu fui sabia. naquele túmulo. Como não? Olha a situação. Chego lá em Paris e tal. Aí, quando eu fiquei perto de Montmartre, né? Aí, tava lá o cemitério de Montmartre. Você tava esperando pra dar o horário de um negócio que eu ia fazer. Aí eu deixa eu olhar aqui quem tá enterrado nesse cemitério. Vai que tem alguém, né? Tinha o Truffaut. Cara, na mesma hora. Tô correndo. Vou ter que entrar lá. Aí cheguei lá, disse assim, nossa, do Truffaut, né, tal. Aí cheguei no túmulo, rezei pro Truffaut, né? Não rezei, não. E aí, o que eu fiz? Tirei uma foto do túmulo do Truffaut. E aí passou uma turista americana. Eu já contei essa história pra vocês, eu acho. Não sei se vocês lembram. Uma turista americana. E aí falou assim, seu parente? Aí eu falei, mais ou menos. É como se fosse da família. Não, é um diretor de cinema que eu gosto muito e tal. Ela, tá interessante. Aí eu nunca tinha ouvido falar. Saber. E aí ela falou, você quer que eu tire uma foto sua aí do túmulo? Eu falei, quero. Ela me tirou uma foto lá do túmulo do Truffaut. Eu sou desse que tira foto, não me tira, mas no outro eu tirei. Engraçado é que o Honoré falou que foi o que ele fez quando ele foi a Paris pela primeira vez. Perguntaram pra ele, aquela cena é uma referência ao seu amor pelo Truffaut? Ele mas é também porque o que eu fiz quando eu fui pra Paris pela primeira vez foi ir ao túmulo do Truffaut. Então acho legal como a naturalidade agora, como ele lida com a própria vida, com a época. Acho que o cinema dele tá se abrindo e talvez se transforme em algo diferente e tudo mais. Vamos aguardar aí o que mais ele trará pra gente. Mas tá varando agora? Vai, Thiago. Eu vou dar 6,5. Eu vou dar 6,5, Chico. Eu vou dar 8,5. O Chico gostou forte. Gostei meio. 72 do Metavaranda e tá muito bem posicionado aqui na nossa reta final do ano. Finalizando aqui. Reta final, finalizando. Vamos falar de Asako 1 e 2 agora? Vamos. Filme japonês. Ai, como é que pronuncia esse nome agora, hein? Do diretor Ryusuke Hamaguchi. E aí, Thiago Faria? Ryusuke Hamaguchi. Você que é um amplo conhecedor do Hamaguchi, não? Nunca vi filme dele. Não acredito. E foi uma aposta do Festival de Cannes desse ano, porque colocaram esse filme na competição principal. Olha só que prestígio o nosso amigo teve, mas né? o Hamaguchi... Você já viu o filme dele, Chico? Eu vi só a saco. O Hamaguchi tem 8 ou 9 filmes na carreira, mas o anterior a esse, o Happy Hour, que tem mais de 5 horas de duração, mas fez um sucessinho no mundo do circuito de festivais. Sucessinho entre a crítica. Eu gostei de como você falou, Michel. Fez um sucessinho. Porque é um nicho, né? Aqui, um filme de 5 horas, nenhum, né? Não passou as 3 pessoas que viram elogiaram muito. Muito, exatamente. E aí isso fez com que ele fosse catapultado à posição de competição em Cannes. E é uma bela surpresa, eu acho. Eu não conhecia, não sabia absolutamente nada sobre ele. Vi o filme e gostei. Agora eu quero acompanhar os próximos. Parece um diretor curioso. Um diretor da nossa idade, então não sei se ele é velho. Tem 40 anos. Vamos ficar assim nessa dúvida. Ele não me parece seguir nenhuma tendência ali muito clara, nem do cinema. Tem traços de vários outros diretores que a gente reconhece. A trama
é coincidência isso, porque ele foi exibido na mesma competição do Burning, em Chamas, e eu vi algo de Murakami na trama do Asako também. Né, Tem uma coisa, um pezinho ali na fantasia, Tem. para falar sobre pezão, questões, para falar sobre questões cotidianas, sobre o amor, sobre relações humanas, enfim, tem semelhanças entre os filmes. Também acho. Chico Firman, você passou o Réveillon treinando pra falar o nome dos personagens, dos atores? Olha, eu treinei com certeza, mas assim eu vou usar minha cola aqui, Que porque bom, que bom. realmente, né? Então eu vou começar, tá? Ok. Amor à primeira vista. Asako Erika Karata, se apaixona pelo rapaz que vagava pela rua, Masahiro Higashide mas depois de um tempo... e O que acontece, Michel? Eu tô muito emocionado. eu pulei pra linha de baixo, mas eu não li, não consegui fazer isso. Vamos de novo, Michel. Vamos de novo. Replay. Amor à primeira vista. Asako Erika Karata, se apaixona pelo rapaz que vagava pela rua, Masahiro Higashide. mas depois de um tempo juntos ele desaparece. Outro rapaz... Masahiro Higashide. Muito parecido com aquele anterior. Você leu o que eu escrevi aqui? Quase parece um irmão gêmeo daquele anterior. Não por acaso interpretado pelo mesmo ator. Por acaso, e não Por por acaso, acaso, não por entra na sua vida. Um filme sobre amores achados e perdidos. Que esse final? Muito Que bom. final foi esse, Michel? O que aconteceu Eu nesse achei ano novo? maravilhoso. Um pouco de humor, Bebeu né? muita cidra? Oh, meu Cheguei Deus. aqui meio alcoolizado hoje pra gravar isso aqui. Tá Vamos bom. lá. Quem soubesse quanto que eu bebo, né? E aí, Chico, o que você achou de Asako 1 e 2? Por que Asako 1 e 2? Bem, porque tem dois, né? Existe a Asako antes de achar o segundo e depois de achar o primeiro, não é isso? Quem não viu não entendeu bulhufas até agora. Mas segue o jogo. Mas ao mesmo tempo é muito simples, né? Sim. Não é muito simples a Eu também trama. acho. Ela se envolve na juventude, na adolescência, quase adolescência. Saindo da adolescência, ela se envolve Acho que com um rapaz pós-adolescência, que é um pouquinho emo, né? Com o cabelo todo bagunçado, Mega andando emo. ali pela rua, vagando, ninguém sabe direito quem ele é, enfim. Só que ele tem essa mania de desaparecer, de vez em quando ele dá uns perdidos. Ele é aquela pessoa que vai comprar cigarro e não Exato. volta, né? Ele fez 2 vezes, ela não sacou que era um padrão, mas da segunda vez ele some de vez, se perde. E aí, 2 anos depois, ela encontra esse Novo rapaz. novo Muda de rapaz, cidade, muda de sai de cidade, Osaka, vai pra Tóquio, né? E esse rapaz é muito parecido com o anterior, e por isso ela se aproxima interessa, dele, digamos se assim, interessa por por ele. ele. E aí eles começam uma história, uma bela história de amor com algo misterioso ali, né, Chico? Exatamente. Eu vi esse filme na abertura do Indie desse ano, né, do ano passado. Foi o filme que abriu e eu fiquei bem encantado justamente por esse clima essa atmosfera de mistério e meio quase ficção científica teen, né, vamos dizer assim. O filme baseado num livro, né? O escritor japonês é Tomoka Shibazaki. Tomoka Shibazaki. E ele tem essa pegada num romance popularesco, né? Assim, bem teen mesmo, assim. Ao mesmo tempo que ele é super esquisito, super estranho, assim, né? Ele trabalha com uma atmosfera muito louca, muito incerta, muito etérea. As coisas não são muito explicadas, são muito sólidas ali. Mas é interessante que ele escolheu essa confusão de coisas, essa história de parecer um romance popularesco e, ao mesmo tempo, ter essa ambientação meio solta, meio, sei lá, pouco concreta, para falar de temas que são importantes, interessantes, assim, que é tipo, sei lá, solidão, o que é o amor, será que a gente fica preso a um amor para sempre, não consegue escapar dele, enfim, identidade, eu acho que tem muitos temas aí, discussões né? ali. Eu achei também, eu concordo com o Chico. Eu me surpreendi com o filme porque eu tava achando super pueril tudo, a trama. É muito romance teen mesmo. Parece um filme pra todos os garotos que eu amei, né? Qual é o nome daquele Sim, filme? exatamente. Enfim. Para todos os garotos que eu amei. Isso. Porque ele tem um humor bem inocente quase. Tem um personagem que tropeça e cai logo no início do filme. E é pra ser uma cena cômica. Enfim. Tropeça, cara. A personagem da menina é a típica sonhadora que se apaixona por um amor à primeira vista. Ela faz aquele ar de fábula romântica, né? Ela faz assim, a personagem perfeita pra uma fábula romântica. É. Né?
E acho que o filme não abandona isso, mas ele vai quebrando, rompendo um pouco essa estrutura com essas reflexões que parece que vieram de outro filme. Parece que vieram de um filme como Em Chamas, por exemplo, que ele vai refletir sobre o que faz você se prender a uma outra pessoa, o que faz você se apaixonar por uma pessoa. É a lembrança que você tem de outra situação que você viveu no passado, e quando você se apaixona por uma pessoa por causa de uma lembrança do passado, você consegue desenvolver um novo caso, ou você vai ficar preso a uma idealização. Enfim, o filme toca em questões ali que parece que não pertencem ao filme, né? Totalmente. E eu acho que é muito engraçado porque, assim, depois que a segunda situação começa a se estabilizar, e aí você parte de uma discussão muito louca. Assim, ela apareceu um cara que é idêntico ao outro, beleza, agora ela tem que conviver com isso. Aí você acha que o filme vai ser isso, vai ser essa adaptação vai até toda. O fim desse ritmo, e aí não, aí tem uma reviravolta poderosa, aí tem uma reviravolta que é cavalo de pau mesmo. Que é reviravolta mesmo. Aquela reviravolta olha, até agora você veio assistindo ao filme, temos já 1h30, e a partir desse momento, ou você fica comigo, ou você vai embora e vai me odiar pra todo sempre, né? Tipo porque assim, é uma reviravolta muito radical mesmo. É interessante que, assim, a primeira reviravolta, né, é tipo assim... Nossa, brincamos com a fantasia, chegamos nessa história pra falar de assuntos sérios. E aí depois a fantasia não foi embora não, entendeu? Temos aí um negócio... E ao mesmo tempo isso abriga essas discussões. Eu acho um filme muito improvável, muito estranho. Eu acho improvável, eu acho que provoca reações. Pra mim, eu, por exemplo, uma das reações que ele provocou foi... Parecia que eu tava torcendo pra aquela garota tomasse uma decisão sensata na vida dela. Pelo menos. Eu passei um filme inteiro irritado com ela. Sua trouxa, não faça isso. Você é maluca. Enfim. Eu acho curioso como tem vários temas aí, como o Chico destacou boa parte deles aí no filme. Você acaba talvez se apegando mais a um ou outro. Eu fiquei com duas coisas martelando na minha cabeça depois do filme. Uma é essa coisa que a gente faz a idealização do outro. O que é o outro. O outro é exatamente como a gente pensa que ele é. E outra coisa é as fragilidades invisíveis de um relacionamento. E você acha que tá tudo bem, e talvez tenha coisas que você nem sequer possa imaginar e possa ser... possa colocar em jogo o que tá sendo vivendo, né? E pode ser uma coisa que você não poderia nem imaginar o que seria, né? Mas nessa questão das fragilidades invisíveis que você falou, Michel, acho que o filme pega um pouquinho pesado, né? Porque, meu Deus, se eu começar a ficar com medo dessas fragilidades invisíveis, eu não consigo viver meu relacionamento. É exatamente isso, porque se você ficar grilado, você vai talvez buscar fragilidade em qualquer coisa num relacionamento. Exatamente. O que eu noto é que ela encontra o segundo rapaz ali da vida dela, é um garoto que não tem tantas questões problemáticas na vida dele. Ele tá vivendo ele é bem. Fácil, né? É um cara simples, fácil, né? Emprego, casa, vida cotidiana, tranquilo. Então você meio que entende e torce por ele e sabe que ele percebe nela as fragilidades que ela tem. Ele sabe que ela tem traumas e tem questões que ela não resolveu. Até porque ela é muito estranha, né? Fechada, ela fica com aquela cara. Enfim, parece que veio de outra dimensão. É muito estranho. Então, é que eu acho que o filme leva pra... radicaliza essa ideia do que pode acontecer de mais imprevisível no relacionamento. Em relação à pessoa com quem você convive. Qual pode ser a atitude dessa pessoa que você não está esperando. Acho que o filme leva isso para um extremo. Que é bem interessante para você discutir filosoficamente as relações, é interessante. Não, eu acho super interessante essa discussão. Como drama, eu não sei se funciona totalmente, porque funciona para alguns que estão dispostos a embarcar, né? Até porque como drama, ele acaba seguindo um pouco daquela tradição oriental de narrativa. Não chega a ser um melodrama, mas flerta muito com melodrama, né? Eu acho que é um melodrama. É quase um folhetim, né? É um folhetim, um melodrama assim, mas não no sentido ruim, né, do melodrama. Ele tem essa coisa de ser muito exagerado, de ser literalmente exagerado, né? Mas como tudo se encaixa muito loucamente, assim, né? Tem tantos elementos ali que se combinam para resultar no filme que resulta. Eu acho que eu fiquei meio fascinado por essa
essa maneira de encontrar um caminho para a história seguir, assim. Não sei nem explicar direito, porque é realmente o filme é difícil de falar, eu acho. E até porque pra evitar spoilers, né? Nós estamos aqui, acho Sim, que claro. tomando cuidados. Outra coisa que eu achei muito legal no filme, aí é todo a maneira do Hamaguchi, é a forma com que ele filma os detalhes do cotidiano. Ele vai criando o cotidiano de uma forma, sem ficar repetitivo, que você completamente saca como é que é a vida daquele casal, principalmente o segundo casal, né? Os detalhes, a casa, como eles construíram a casa, o gato, tudo mais. Eu acho tão... Eu não vi o tempo passando enquanto ele tava fazendo esse tipo de narrativa. Pra mim tava muito agradável. Além dessa questão toda que a gente discutiu, tinha essa coisa... A forma narrativa dele me prendia. Porque ele acompanha o cotidiano, que podia virar uma coisa chata, burocrática e tal, não sei o que lá, mas eu acho que o espectador assistindo esse filme, acontece a mesma coisa que acontece com a personagem. Ela vai começando a se acostumar com aquela situação e você vai achando... você fica meio que se fixando na possibilidade realmente dela ser feliz ali. Então, assim, é isso que você tem que fazer, e sabe? E esquece as coisas. E aí o filme dá uma mexida de novo. Eu acho que tem uma identificação. Por isso que você falou no começo, né? Assim, minha filha, não faz mais isso, não sei o que lá. Porque é meio por aí mesmo. Tipo assim, você tá num caos, você, né, vê uma solução muito louca. Quase um ex machina né, no sentido de intervenção divina, quase. E aí o que acontece? Você lida com o que você tem à mão ali. E o tempo vai fazendo você se acostumar com aquilo e você gostar daquela situação. Na verdade, é uma situação que não existia e que você vai começando a se adaptar a ela e a, sei lá... É um pouco da máxima, o tempo cura tudo, né? Ali nem tá sendo cura, ali tá sendo preenchendo. Exatamente, você cria tudo, exatamente. Eu acho que o filme acerta nos personagens, eles são carismáticos, é fácil se afeiçoar a eles. Eles são, ao mesmo tempo, muito comuns, exceto a garota principal, mas o namorado dela, o amigo dele, os amigos, né? a amiga dela é uma querida ali, atriz e tal. Então você se aproxima muito daqueles personagens. Os atores também são bons, eles são atores que não parecem astros do cinema japonês, eles são super simples. Parece que estão atuando, estão sendo eles mesmos, né? Então o filme cria toda essa atmosfera de familiaridade em relação aos personagens, aos sentimentos deles, as situações em que eles estão vivendo. Num determinado ponto parece um grupo de amigos reunidos contando besteiras, bobagens, enfim. E a gente se envolve com isso. Quase pedindo uma pizza no sábado, né? É bem isso. Tanto que na cena da grande reviravolta parece um encontro trivial de amigos, né? E que aí se transforma em algo totalmente diferente. É verdade. E acho que o diretor leva isso muito bem, ele constrói a atmosfera muito bem, com uma leveza que pra mim é bem marcante no filme, porque tem caminhos da leveza, né? Ele não vai nem pra um lado Hong Sang-soo, de romper bastante e virar um filme quase caseiro, não. Ele mantém um padrão narrativo de folhetim mesmo, mas ele também não vai para uma coisa mais pasteurizada, mais calculada. Você nota que tem uma atmosfera ali um pouco mais envolvente e pessoal dele. Eu achei interessante. Foi um diretor que eu quero acompanhar. Descobrimos Gostei. alguém interessante, né? Sim. Eu também fiquei... antes de ver, fiquei com a expectativa que talvez fosse um filme tipo Dolls, do Kitano. Aquela primeira história que o cara abandona a mulher e depois ela enlouquece, sei lá o que acontece, não lembro o que acontece com ela, e ele passa a viver com ela amarrado, sabe? Aquela coisa completamente fora da realidade, mas tem uma beleza pelo amor ali. Eu achei que fosse alguma coisa assim, e não, ele busca outras questões dentro desse formato diferente aí. E tem essa questão da idealização que você falou, que aproxima muito o filme de um público até que gosta de comédias românticas e tudo mais. Sim. Porque ele traz uma questão que é muito, muito simples e universal mesmo, que é essa divisão entre o que você idealiza como algo que é o amor que está na sua cabeça, que está na sua juventude, está naquilo que você sonhou mesmo quando era mais jovem. O príncipe ou a princesa. Exato, encantado, o príncipe encantado, assim. Que no caso da personagem desse filme é um príncipe rebelde, né? É o garoto impulsivo, que
que faz o que bem entende e tudo. Espírito livre. O E espírito livre. E a divisão entre esse espírito livre, da idealização, e um ser humano, que é o namorado dela. De Que carne é e uma osso. pessoa, né? É. Enfim, e acho que Que o filme... trabalha, que lava a louça, que cuida dela, Exato. é normal. Eu acho que o filme faz isso E é de uma maneira simples e objetiva. objetiva. É, E a cena final eu acho ótima. Acho que a conclusão que o filme chega Super, depois de toda a também. aventura Melhor é conclusão muito boa. possível, eu acho. E é interessante que quem forçou a aproximação é ela, né? Ela força a aproximação. Do jeitinho Ele tá tímido lá, dela. meio é. no canto e tal, não sei o que lá. E aí, aos poucos, ele se insere nesse contexto. E aí, enfim, né? Dá no que dá. E aí, dá no que dá. coitado. Ô, coitado. E aí, enfim, a metavaranda do Chico Firman. Ah, eu dou 7,5 pra ele. E aí, Thiago Faria? Eu vou dar 7. Então eu vou dar 6,5 e com isso Quase um 10, né? continuamos. 10 do Com isso Michel. começamos o ano no ritmo de sempre. É a prova de que nada mudou. O Nada ano virou e nada Começamos mudou. bem, deu quanto ele? 70 da metavaranda, já começou temos um ótimo, filme maravilhoso. disputando o próximo Varanda Awards aí já. Não, que esse é de 2018. É verdade, ele não vale mais. Ele não esqueci, vale mais. Ele ficou de fora. Alguém tem recomendações para começar esse ano, esse começo de férias aí? Temos alguma Sejam recomendação? felizes. Curtam muito. Eu tenho uma recomendação, então. Olha, Michel. Porque é um filme que o Chico, no começo do episódio, trouxe esse filme. Eu trouxe. Ele estreou recentemente e a gente não falou dele ainda, é o Culpa. A Cris também assistiu, né, Cris? Assim você pode Verdade. comentar um pouco com a gente aqui sobre esse filme dinamarquês. A gente já falou rapidamente na mostra. É um filme que quer ser eletrizante. Eu, pelo menos, fiquei bem ligado sobre um atendente de... sei lá, De chamadas policiais. 911, É. 190 e o telefone toca e ele se envolve com aquele chamado e a câmera nunca sai do ambiente onde ele está no trabalho. Você fica só com os áudios, o telefonema do que está acontecendo e tentando adivinhar e dar caminho para o que está acontecendo. Então tem um thriller ali emocionante. Indoors. Exatamente. Cris, o que você achou? Eu achei bem curioso, porque é daqueles filmes que se passam num ambiente só e que vai estimulando a sua imaginação, né? Porque você só tem os sons do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo, e fora você só ficar imaginando o que está acontecendo, você ainda tem um plot twist ali no meio, né? Tem uma reviravolta. Senão não ia bacana. ser uma historinha, um suspensezinho de cinema, né? É isso, eu acho que vale a pena, então fica a recomendação para os nossos ouvintes. Eu achei meio truqueiro, mas tudo bem. Você achou meio truqueiro? Fale Chico, sobre Culpa. fale, abre seu Não, coração. eu acho que eu falei sobre ele, não lembro direito. Eu acho um filme interessante, eu acho a ideia interessante, só que eu acho que ele se baseia muito num truque que vai ter perto do final. Então, pra plot reviravolta, twist, ficar sim. assim. Mas esse plot twist eu achei meio bobo. Eu acho que enquanto tá Mas, a relação Sim, dele com a pessoa mas que tá. A atmosfera eu acho que funciona bem. Eu acho ele bem filmado até, pra um filme que é um diretor estreante, sabia? É Gustav Müller, eu acho. Isso. Ele. O primeiro filme dele, já indicado pra representar a Dinamarca no Oscar, shortlistado. Já tá entre os 9. Mas não sei, eu não sou muito fã desses filmes que tem que ter um truquezinho no final pra poder dizer assim, nossa, tá vendo? Ele é disso. Ele é disso. Mas eu acho que, ainda assim, acho que é um filme interessante que vale a pena ser visto. Sim, muita gente gostou na mostra quando passou. É isso aí, então. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau!